Agora está na hora de falarmos sobre saúde bucal, os cuidados com a escovação, não é? Você se preocupa muito com a sua escovação e higiene bucal? Você sabe que isso pode te ajudar a prevenir doenças muito sérias? Então, exatamente sobre esse assunto que vamos falar com o cirurgião dentista Rafael Brescia, que já está conosco aqui. Rafael, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Nós queremos aprender bastante com você, viu? Vamos aprender. Então, para introduzir o nosso bate-papo com o Rafael, a nossa produção preparou uma matéria e você vai acompanhar agora. Há um ano, Maria Paula colocou o aparelho nos dentes para corrigir um pequeno problema de alinhamento. Por causa do tratamento, ela precisou ficar mais atenta na hora de escovar os dentes. A maior dificuldade, passar o fio dental. Mesmo assim, após cada refeição, ela não deixa de cuidar da saúde bucal. A minha maior dificuldade é passar o fio dental, porque ele é muito complicado. Ele tem que usar uma agulhinha e fica complicado para poder passar. A higiene bucal começa com o uso do fio dental. Depois, a escova entra em ação. Você deve posicionar a escova num ângulo de mais ou menos 45 graus, sempre da gengiva para o dente. Então, a parte de cima para baixo, fazendo esse movimento como se estivesse varrendo. E a parte de baixo para cima, sempre limpando a gengiva e os dentes. Por dentro, da mesma forma, só com a escova na posição vertical, para limpar atrás dos dentes. E somente nessa superfície que você mastiga que pode fazer esse movimento de vai e vem. E ao final, principalmente para as pessoas que usam aparelho, é recomendável o uso do enxaguante bucal. Mas para quem usa aparelho, o processo é um pouco diferente. A pessoa que usa aparelho, ela vai precisar limpar também na parte de cima e na parte de baixo do aparelho, daquelas pecinhas que a gente chama bracket. Além de limpar também no meio, onde está o fio, para manter a escovação perfeita, a escovação ideal. O tempo gasto para escovar os dentes é 3 vezes maior do que de uma pessoa que não usa aparelho. Mesmo assim, é essencial uma escovação correta para prevenir problemas bucais e outras doenças. A importância de uma boa escovação é para a saúde geral da pessoa, além dos dentes, como, por exemplo, evitar problemas mais sérios de coração, diabetes, pressão arterial e etc. Esforço diário e resultado garantido. Vale a pena fazer essa escovação todos os dias? Vale muito a pena. É demorado, mas vale a pena. Legal, né? Muito interessante quando se fala de higiene bucal. Eu, particularmente, me empolgo bastante porque é uma coisa que eu procuro prezar muito. E, na sua opinião, enquanto profissional, Rafael, e tem uma estatística, por exemplo, da população que você teria para falar a respeito da quantidade de pessoas que realmente se importam com a higiene bucal ou de pessoas que sofrem muito por falta da higiene bucal? Hoje em dia, no nosso país, a gente teve uma melhora muito grande, porque o governo ele começou a fazer um tratamento na água com flúor. Então, isso diminuiu bastante o ponto de vista de problema maior que seria a cárie. Hoje, a cárie não é o nosso maior problema na boca, né? Na região oral, por causa desse flúor. Só que houve um excesso de flúor na água. Então, principalmente aqui na região de Belo Horizonte, na região central, estão existindo muitos casos de fluorose. Para quem não conhece, a fluorose é um excesso de flúor no organismo da criança, que quando vem nascer o dente permanente, ele nasce com uma quantidade maior de flúor e com manchinhas brancas. Algumas pessoas confundem essas manchinhas com lesão cariosa, né, a cárie, mas na verdade é a fluorose. Quer dizer, o excesso do flúor, então? Faz mal. Ele faz o bem, mas em excesso ele faz mal. Aí existem os controles. A mãe que está em gestação, ela não pode ingerir uma quantidade de flúor muito grande. E a criança que está com os dentes descidos ainda, que são os dentinhos de leite, ela também não pode fazer a ingestão de flúor. Mas se tem isso na água, como é que controla isso? Tem algumas pessoas, né, que a genética ela influencia muito, a composição do dente influencia muito. Então, quando a criança inicialmente, ela já aparece com essas manchinhas e o dentista, o cirurgião dentista, consegue diagnosticar a fluorose, é aconselhado a fazer o uso de água mineral, procurar uma água mineral que tenha uma quantidade de flúor mínima
E na hora de for fazer a escovação, utilizar uma pasta de dente sem o flúor. E no mercado a gente encontra, no supermercado. Então, as gestantes, no caso, seria mais recomendável evitar o flúor na pasta de dente, já que a gente não toma engole, água. Não. Escovar os dentes, o flúor no processo de escovação, ele não faz mal. O problema é a ingestão. Tá? Então, a mãe, se ela puder evitar a ingestão de flúor durante a gestação... E o que encontra mais na água, né? Na água, principalmente. Então, água mineral. Água mineral. Como ele falou. Agora, muita gente não se atenta para isso, né? Mas a escovação, a higienização bucal deve acontecer desde os primeiros dias, os primeiros né? meses, isso. De bebê. Porque a pessoa pensa, não tem dente, então não tem problema. Mas no início, a higienização ela é importante, né, para o bebê. Ela é feita, muitas das vezes, com uma água mineral, água filtrada, na gaze. Mas o mais importante é fazer a escovação para treinar o bebê, para acostumar a criança com a escova de dente. Então, para Lu e Maurício, vocês prestam bem atenção nisso, porque daqui anotando. a pouquinho tem bebê, viu? Tem bebê. Grava aí, viu? Tem que pegar. Vou até pegar a escovinha do bebê aqui. Não, mas ele tá falando que é com a gazinha. Por enquanto não é escovinha. Os primeiros meses é a gazinha. Os primeiros meses Algumas pessoas que são mais assim... importam mais, pode fazer a compra em farmácia do dedal. É um dedalzinho, é um encaixezinho no dedo para fazer essa higienização. Agora, esse aqui você falou que é de 0... De 0 a 3 meses. De 0 a 3 meses. É uma escova bem pequenininha, olha. Dá para ver aqui, né? Deixa eu mostrar aqui pro Didi. Mostra aí na câmera. Só que uma dúvida que eu até estava te perguntando antes da gente começar aqui com a nossa entrevista, nosso bate-papo. Muitas criancinhas, eu já ouvi isso de mães, né? Que vai tentar escovar. Eu mesmo já tentei escovar os dentes da minha sobrinha de 1 aninho e meio. E às vezes eles mordem a escova e não deixam escovar de jeito nenhum. Existe alguma técnica, alguma estratégia para que eles curtam esse momento da escovação? Olha, a técnica, entanto, não. Mas essas pastas de dente que eu estou falando, que são sem o flúor, existem com vários sabores, com várias cores. As escovas, vocês podem observar, as escovas infantis, elas são com desenho, para atraí-los. Isso, para atraí-los. E também, muitas das vezes... É importante levar um odontopediatra, né, o profissional da área que mexe apenas com criança, para ele tentar estimular a criança a fazer essa escovação. Isso é muito importante. Isso é questão de educação, então, assim, ele bem educado, a importância da escovação, da higiene bucal, tudo certinho. Agora, eu tenho uma pergunta para a criança também, já que a gente está falando um pouco da criança, daqui a pouco vamos para os adultos relaxados. A criança tem a mania ou de chupar o dedo ou da chupeta, do bico, aqui, como que diz aqui em Minas Gerais, é o bico, né? Isso interfere, a gente vê muitas crianças que interferem na sua arcada dentária. Isso é muito importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se isso também prejudica a higiene um pouco bucal, como se livrar de alguma coisa, por exemplo, quando a própria chupeta cai no chão, a higiene que tem que ter para retomar a boca. É o seguinte, existe um mito de que o bico não faz bem e que o dedo também não faz bem. Isso é um mito, isso é completamente errado. O bico é importante porque a criança faz um processo de sucção, aquilo ali é importante para desenvolver a musculatura da face, os ossos da face. O dedo que a criança usa para chupar, a gente pode ver que é o dedão, ele encaixa certinho no céu da boca. Isso daí é fisiológico, a criança tem que fazer isso. Só que esse processo, a gente aconselha ele ser feito até os 3 anos de idade, que é onde que a dentição descida, os dentes de leite, estão completamente já nascidos. Então, a partir desse momento, a gente tenta remover. Por quê? Porque se ele continuar fazendo esse processo de sucção, a musculatura tudo bem, ela vai desenvolver, só que os dentes vão vestibularizando, a gente fala que eles vão indo para frente. Isso é o dedo, né, que causa? Isso, o dedo e o bico. Mas a chupeta então, isso quer dizer, o dedo talvez seja mais prejudicial ainda do que o bico, né? Porque com certeza. O dedo ele é mais rígido. Isso, o bico... E é mais difícil de largar também, né? A criança... Ela demora a largar mais. O bico ele é desenvolvido em uma anatomia própria para isso. Tanto que ele é mais macio, ele não vai forçar tanto a dentição para frente quanto o dedo. Agora, nós estamos falando muito de criança aqui, mas tem muita gente que já está aí, jovem, adulto, que não tem uma higienização bucal adequada e com isso ela atrai muitos problemas de saúde, inclusive, né? E não só na boca, mas em geral de saúde. Em geral. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Claro. É o seguinte, a boca da gente, a cavidade oral que a gente fala, ela é um meio de entrada para qualquer tipo de bactéria, né? E a escovação, a higienização, o bochecho com o antisséptico bucal, eles vão diminuir a quantidade de bactéria, eles não vão combater 100%, né?
E às vezes a gente tem alguma feridinha ou algum machucadinho na boca, a gente morde a língua, isso dali é uma entrada para a bactéria para dentro do nosso organismo. Então isso tudo é muito importante. Existem casos de gente que tem problema de coração e uma bactéria que entrou pela cavidade bucal, alojou no coração e levou a óbito. Isso é verdade? Isso existe mesmo? É verdade. É verdade. Eu pensava que isso era até mito, então... Não, isso é verdade. Existem casos de pacientes que fizeram processos operatórios, implantes no caso, ou uma gengivoplastia, e não fez o tratamento ideal com o antibiótico, houve a contaminação e levou a óbito ou algum outro problema mais sério. Meu Deus. Quer dizer, então, isso aí é um problema adquirido ao longo da vida. Agora, existem problemas genéticos, você falou muito da genética também, que podem acarretar coisas mais sérias do que uma qualidade inferior nos dentes? Existem pacientes que têm um controle, um combate menor de bactérias que causam problemas gengivais, né, que a gente chama de gengivite. A gengivite, o inicial da gengivite, a gente acompanha, um arco vermelho em volta dos dentes, na gengiva. A gengiva é rosa. E o aspecto dela ideal é quando ela parece uma casca de laranja, aquele um pouquinho áspero. Quando ela está lisinha e vermelha ou com aquele arcozinho, isso é o início de um processo de periodontite. A periodontite, ela vai se agravando. As bactérias, elas vão acumulando nos sulcos entre a gengiva e os dentes. E ali dentro vão formando placas. A gente, na odontologia, a gente chama de cálculo e a gente conhece como tártaro, né? Os leigos. E esse tártaro é um acúmulo de bactérias com cálcio. Essas bactérias, elas causam um processo inflamatório e esse processo inflamatório é o combate do organismo contra essas bactérias. Só que o organismo, as células do organismo que vão combater essas bactérias, elas não distinguem o que é mal e o que é bom. Então elas vão digerindo o osso, vão digerindo a gengiva e aí vai acontecendo o quê? Você vai perdendo o osso e o seu dente vai perdendo estabilidade. E aí o dente fica mole até perder o dente. Então vamos entender, a boca de todo ser humano, ela tem muitas bactérias. Na hora que o ser humano nasce, ocorre uma invasão de bactérias. São em cerca de 300 milhões de bactérias. Então ele não nasce com elas, assim que ele vem ao mundo, elas já entram. Eu já ouvi falar que a boca é um dos lugares mais contaminados do corpo, é isso? Quantas bactérias você falou aí? Cerca de 300 milhões de bactérias. 300 milhões de bactérias. Imagina você ficar beijando Deus e o mundo aí, ou irresponsável. Se a gente lembrar disso, a gente já quer ficar escovando o dente o dia inteiro. Não, isso que o Maurício falou de ficar beijando demais, então o negócio ficou. Aí o trem fica pior. Troca a bactéria. É mais complicado. Meu pai do céu. Aí você está falando de quem estiver namorando, beijando, a troca de bactérias ela é um processo complicado, porque as suas bactérias são diferentes das bactérias do seu marido ou do seu namorado. Às vezes as bactérias que estão na boca dele podem fazer mal para o seu organismo. E às vezes você teve algum problema... Não fala muito, não, senão ela não vai querer nem beijar o Maurício depois. Às vezes a gente tem algum problema, alguma disfunção renal ou alguma disfunção, como é que eu vou falar, intestinal. Isso pode ser causado também por uma bactéria que entrou pela sua boca. Só uma perguntinha, você é casado? Sou. Você beija a sua esposa? Claro. O que você faz? Você usa... Ele esquece disso na hora, né? É que as bactérias ficam adestradas. Eu aparentemente eu sou novo, mas eu tenho 17 anos que eu tô com ela. Então... Trocando bactéria. As bactérias já são conhecidas. Já são de casa. É igual aqui, as nossas bactérias já se conversam. Pois é, mas então a pessoa, ela no caso, já tem a bactéria. Você falou do tártaro. O tártaro, ele piora a situação da bactéria, então? É o seguinte, a gente escova os dentes, 2 minutos Vamos passados... pegar aqui, nós temos aqui uma boca para mostrar, é uma escova de dente gigante aqui. Isso. Vamos pegar aqui esse modelo. Olha que dentição linda, todo mundo quer ter uma dentição dessa, né? Bonita. Quem está mostrando aqui? Aqui? Então, vamos juntar os dentes aqui. Aqui, aí você escova os dentes... Aqui, né? É assim? Seria isso? Pode fazer aqui. Vamos lá. A boquinha aqui, ela entrou. É até bom também falar do tipo da escova, porque são vários tipos de escovas, É. as cerdas retas. Qual que é a escova ideal? E todas as marcas são recomendadas pelos melhores dentistas, né? Isso, não, qualquer marca, não importa a marca. O que importa são as cerdas macias. Tá? A partir do momento que as cerdas elas fazem essa voltinha, significa que você tem que substituir a escova. Tá?